Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, sua esposa. Quero louvar a vida pela vida do pastor Fernando, que nos trouxe até aqui. Chegamos, né? Para a glória de Deus. Deus abençoe os pregadores que já passaram, os que vão passar. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 14. Vamos ler 2 versos nesta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22 e 34. Quem achou, diga glória. Está escrito assim o verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Verso de número 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Sente-se glorificando o nome do Senhor. Essa é uma das passagens que eu acho mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. Ela nos fala a respeito de quando Jesus andou sobre as águas. Isso ficou lições importantes, isso ficou um aprendizado de muita relevância para nós. Quando nós olhamos esta história, uma das histórias que até hoje ela é pregada, até hoje ela é contada em os púlpitos das igrejas do Brasil afora. E quem não ouviu, ou quem já não ouviu falar acerca dessa passagem? Só que existe um outro texto na Bíblia, que ele parece com esse, mas é um texto paralelo, podemos dizer assim. No Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 4, Marcos fala a respeito de uma passagem onde Jesus está com os seus discípulos. E diz Marcos que eles estão na embarcação. Marcos ele vai narrando, e diz que lá estavam todos. E de repente diz que a tempestade veio se aproximando, ao ponto de ficarem com medo os discípulos que lá estavam, ficaram preocupados com as suas vidas, e eles procuraram Jesus naquela situação. E diz Marcos ele é muito enfático. Eu gosto do Evangelho de Marcos. Marcos ele é bem detalhista na sua escrita, e Marcos diz que eles foram até o mestre e encontraram ele dormindo sobre uma almofada. Olha que coisa interessante. Os homens preocupados com as suas vidas, os homens preocupados com o que iria acontecer com a embarcação, com o que iria acontecer com ele. E de repente, quando eles procuram Jesus, Jesus estava dormindo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus estava dormindo, porque como o homem ele se cansava, como o homem ele precisava dormir, porque grande eram as cruzadas, grande eram as pregações, e ele se cansava. Embora o Jesus homem estivesse dormindo, o Deus que estava dentro dele estava acordado. Embora os discípulos estavam preocupados com a embarcação, com o que poderia acontecer, o Deus que estava dentro dele estava no controle da embarcação. Talvez você que me ouça aqui nesta noite, quem sabe você veio preocupado com alguma coisa, quem sabe você está preocupado com algo, mas fica tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você fale: olha, Deus não me ouve, os céus estão calados, parece que Deus está dormindo. Querido, Deus não dorme, Deus não tosqueneja, Deus não falha, mas Deus está no céu 24 horas, com os olhos fitos na terra, atento à voz de um adorador. E eu vou ser sincero, se tiver um adorador aqui, os céus são manifestos essa casa, e a glória de Deus, ela é manifesta para a glória de Deus. Marcos ele fala que Jesus estava dormindo, e quando eles vão até Jesus, despertando ele repreende a tempestade e segue uma grande bonança. O que eu fico observando essa passagem é que eles estavam preocupados,
enquanto Jesus está dormindo. Tem gente que fica preocupado com pouca coisa. O mar mal se levantou, a tempestade mal começou, já vai querer incomodar o mestre. Calma, fica tranquilo, fica tranquila, Deus ainda está no controle, Deus ainda está no céu, meu querido. Fica na posição, porque Ele vai te abençoar. E quando nós vemos essa passagem, mediante a passagem que nós lemos, ela é um texto diferente. Eu narrei essa passagem de Marcos para que os irmãos entendam que o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o verso 22 e 34, é outra história. Em Mateus 14, Jesus está vindo das suas cruzadas também, e ali estão os discípulos, ali estão uma multidão. O verso 22 diz que ele despedia a multidão, em seguida deu ordem aos discípulos: olha, vocês vão para outra banda, para a terra de Genezaré. Enquanto os discípulos estavam indo, Jesus estava despedindo a multidão. Multidão essa dos 5 pães e 2 peixinhos, da multiplicação. E quando nós olhamos essa história, a Bíblia diz que havia uma multidão que seguia Jesus, irmãos, porque aonde Jesus ia, ele era febre, ele era ascensão. As pessoas hoje na mídia olha para Bolsonaro, irmãos, quem era Bolsonaro perto de Jesus? E até hoje, quem é ele? Aonde Jesus ia, as pessoas queriam estar. Aonde Jesus passava, quem era cego voltava a enxergar. Aonde Jesus passava, quem era aleijado voltava a andar. Aonde Jesus passava, quem tocava na orla da sua veste era curado. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. E se Ele está passando aqui, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer nesta noite. Toque na Ele pela fé e verás a glória de Deus. Jesus, onde ele passava, todos queriam estar. E Jesus, estando lá, por muito tempo, andando, ele sentiu, para despedir as pessoas, os discípulos, melhor dizendo, sentiram que eles estavam cansados. Falou: Senhor, despede a multidão. Aí Jesus falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, dê-lhe voz de comer. Eles também não tinham. O interessante dessa passagem, irmãos, é que eles queriam, os discípulos, despedir a multidão. Só que a multidão que estava com Jesus era uma multidão que estava sedenta, era uma multidão que estava vendo milagre. E a multidão que está vendo milagre, que é sedenta, ela não quer ser despedida de qualquer jeito. Aí os discípulos queriam despedir eles. Aí de repente, entre a multidão, diz a Bíblia que surge um rapaz, cuja Bíblia não menciona o seu nome, mas ele é trazido por André, e ele trazia consigo 5 pães e 2 peixinhos. O que era 5 pães e 2 peixinhos para a multidão? Era nada. Eu acredito que o crente, quando ele está com fome, irmão, 5 pães e 2 peixinhos para ele não é nada, ele come e devora, e a bênção é grande. Irmãos, porque o crente é pentecostal, viu? Quando come... Hoje mesmo eu vou sair daqui, eu vou comer com vontade, irmãos, viu? Crente pentecostal gosta de comer. Aí o povo estava com ele por muito tempo. Os discípulos queriam despedir. Só que os discípulos que estavam lá estava André, lá estava Pedro, lá estava Tiago. Já eram homens, os seus ministérios já eram reconhecidos. Eram homens que estavam ladeando, ombreando o ministério com Cristo. Mas quando precisou do ministério deles, eles não souberam, eles não comportaram a altura, mas queriam despedir o povo. Só que eu louvo a Deus, irmãos, que Jesus não despede ninguém de mão vazia. Se você veio receber nessa noite, te prepare, porque você não vai sair da mesma maneira que entrou, para a glória de Deus. Eles queriam despedir. Aí de repente eu louvo os céus, irmãos, que sempre tem na igreja um crente doido que dá lugar para o Espírito. E André, ele não era diferente. Ele trouxe um rapaz da multidão. Imagine só, irmãos, quando André saía, quem sabe, ele estava com Jesus. Aí ele ia até a multidão. De repente a multidão virava o foco olhando.
e observando, quem sabe pensava assim: será que ele é parente de André? Será que ele é parente de Jesus? Será que ele é parente de um dos discípulos? Não, irmãos, ele era apenas um anônimo que deu lugar para o Espírito. Deus é especialista em pegar anônimos que dá lugar para o Espírito. Deus é especialista para encontrar pessoas aonde ninguém encontra. Eu tenho a convicção e a certeza que Deus nesta noite, neste culto, está encontrando alguém aqui, um anônimo, um rabisco de Deus na terra, e se tiver, Deus vai levantar para a glória dele. Aleluia! Imagine só a cena. Quando ele ia indo, todos olhavam, mas quando ele estava na multidão, ninguém olhava. É sempre assim. Quando você está na multidão, você é apenas um número. Quando você não está com o microfone na mão, você é apenas um número. Mas quando você pega o microfone na mão, que o Pai chega junto, todos olham para você diferente. Todos que não davam nada para você falam assim: esse aí não é aquele que estava lá, não parece, mas é ele sim, querido. É ele que Deus escolheu, é ele que Deus está levantando. Porque até então ele estava na multidão, mas quando ele vem, todos ficam olhando. Todos querem saber de onde ele é, de onde ele veio, quem é ele, qual é o seu nome. Mas a Bíblia não deixou registrado o seu nome. A Bíblia fez questão de deixar registrada a sua obra. Aí eu fico observando hoje em dia, na igreja, o que tem de discípulo, que quer ter muito nome, mas quer fazer pouca obra. Os discípulos tinham muito nome, mas na hora que precisou deles dentro da igreja, eles queriam despedir o povo. Você quer ver uma coisa? Eu dirigi igreja, fui pastor de igreja, irmãos, eu sei como que é. Quando você chama alguém para dirigir certo departamento, e fala para ele: olha, o departamento é coluna de fogo, irmãos, vamos pegar por exemplo, mas não tem nenhuma irmã no ciclo de oração. Aí ele fala: pastor, isso não é comigo. Mas quando está cheio, não precisa o pastor falar: pastor, você sabia que o meu chamado é dirigir ciclo de oração? Quando tem poucas pessoas para pregar na igreja, ele não quer. Mas quando está cheio: pastor, você sabia, pastor, que eu prego? Irmãos, o que tem de obreiro oportunista, o que tem de crente oportunista, o que tem de pessoas aproveitadores, sanguessuga, o sangue do Cordeiro te repreenda nesta noite. Nós vemos que hoje em dia, eu não sei aqui, mas para o lado de São Paulo, tem muitos títulos hoje em dia. Antigamente você via pastor, presbítero, evangelista, diácono e auxiliar. Hoje em dia é tanto nome, tanto apelido. Hoje em dia as pessoas não querem ser mais pastor, querem ser apóstolo. Aí de repente não querem ser mais apóstolo, porque está cheio de apóstolo, quer ser bispo. Mas de repente não querem mais ser bispo. Agora está vindo uma moda aí, é o patriarca, é o profeta, o reverendo. Irmãos, eu não sou contra, irmãos, mas desde que faça obra. O que tem de pessoas que querem ser, mas não querem fazer, querem pregar, mas não querem ser servo. Primeiro temos que servir a noiva do Cordeiro, para que Ele possa nos levantar, e Ele fará a sua vontade. Aí os discípulos queriam despedir. Aí aquele rapazinho, ele deu lugar para o Espírito. Ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos, irmãos. 5 pães e 2 peixinhos era nada, mas o pouco na mão de Jesus é muito. Se você colocar o pouco que você tem, o pouco que você é, o pouco da sua fé, o pouco de você, na presença dEle nesta noite, eu tenho absoluta certeza que Ele vai honrar a sua fé, Ele vai te abençoar, Ele vai te exaltar, e o nome dEle será glorificado. Irmãos, eu pregando o evangelho nesses anos, por bondade de Deus, em alguns estados, eu nunca vi Deus decepcionar ninguém, eu nunca vi Deus desamparar um anônimo.
Todos anônimos que colocaram a sua esperança e a confiança em Deus, Deus certamente o honrou. E esse jovem, esse rapaz, ele não era ninguém, mas bastou ele ir para Jesus, na presença de Jesus. Todos olhavam para ele diferente. Eu quero que a partir de hoje as pessoas não dão nada por você, não dão nada, quem sabe, por esse trabalho na cidade de Itinga, mas só porque esse trabalho veio para Jesus, só porque você veio para Jesus, te prepare para o crescimento, te prepare para a bênção de Deus que virá sobre a sua vida. Eu profetizo um novo tempo, eu profetizo que a bênção será recalcada, sacudida e transbordante. E se você acredita, levante a sua mão, abra a sua boca e adore ao nome dele esta noite. Eu fico observando que aquele rapaz, ele não era ninguém. Trazia consigo 5 pães e 2 peixinhos. Olha como Deus faz. Caiu na mão de Jesus, irmãos, o pouco virou muito, e a bênção foi abundante. Aquele moço, ninguém olhava para ele até então. Aquele moço, ninguém reconhecia ele. Mas a partir daquele dia, a sua história foi mudada, a tua história foi marcada. A partir daquele dia, as pessoas passaram a olhar para ele diferente. Deus está procurando nesta noite, nesses dias, crentes que são como aquele jovem, que não tem o seu nome na plataforma digital, na mídia gospel, mas tem o seu nome no livro do céu. Deus está procurando crentes de verdade, crentes que ainda oram de joelho, oram pela madrugada, crentes que ainda pagam o preço, crentes que ainda querem ver o céu pelo lado de dentro. Nós já estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de escassez espiritual. Mas aquele jovem, ele era diferente. Eu quero crer que Deus vai levantar uma nova geração que não tem um nome na fama, mas tem um nome no céu. Deus vai levantar uma geração que tem pão e tem peixe, tem pão e tem peixe, tem pão e tem peixe. Aonde está essa geração que Deus vai levantar para a glória dele? E o que eu acho interessante é que após a multiplicação, Jesus despede o povo. O verso 22, despede os discípulos, fala para eles: olha, vocês vão para o outro lado, vocês vão para a terra de Genezaré. E eles vão, porque o discípulo é obediente. E enquanto eles estão indo, diz a Bíblia que Jesus sobe o monte para orar. Olha aí, irmãos, coisa boa é orar. Jesus dando exemplo de oração, e tem crente que não gosta de orar, irmãos. Eu aprendi no começo da fé que a oração, ela tem começo, meio e fim. E quando eu vejo Jesus, irmãos, após aquele grande milagre, ele subindo e indo orar, eu entendo que Jesus estava indo a agradecer a Deus pelo milagre, irmãos. Eu acredito que ele foi falar: Senhor Pai, obrigado pelo milagre, obrigado, Senhor, pelas vidas que foram alcançadas nesse dia. Aí eu te faço uma pergunta nesta noite: será que você já agradeceu a Deus pelo milagre? Será que você já agradeceu a Deus pelo milagre, pela oportunidade de poder respirar esse ar, de estar na presença de um Deus grande? O que tem de pessoas ingratos hoje em dia? Irmãos, eu vinha de avião para cá. Eu confesso que foi o meu primeiro voo. Eu vinha de avião, pastor Fernando. E quando o avião foi subindo, irmãos, eu falei assim: quando ele chegar lá em cima, eu vou começar a orar. Eu aproveitei o momento, irmãos, e comecei a falar: Senhor, é o momento que eu chego mais perto do Senhor, do céu, é agora. É o momento de poder orar. É o momento, Senhor, da oração chegar mais rápido. O que tem de pessoas que não aproveitam a oportunidade, irmãos. Tem pessoas que ficam olhando a paisagem, é bonito sim, irmãos, fica olhando outras coisas, irmãos. Aproveite a oportunidade, não deixe a oportunidade escapar. Se você veio nesta casa, querido, com o intuito de adorar, adore a Ele de verdade. Ei, nós não prestamos culto a homem, mas nós prestamos culto a Deus. Deus, Ele é glorioso, Deus, Ele é fiel.
Nós não prestamos culto para homem. Se bem que tem uma geração que gosta de prestar culto para homem, irmãos, gosta de reverenciar o homem, mas eu louvo a Deus que ainda tem uma geração aqui nesta igreja, na cidade de Tinga, que adora o Deus dos céus. Aonde está essa geração? Deixa eu ver a geração que adora o Deus dos céus. Aleluia! E quando nós falamos em orar, oração é coisa boa, irmãos. A oração, ela te leva a lugares que você jamais sonhou. A oração, ela move montanha. Eu vou falar por mim, irmãos. Eu, quando começo a orar, e na minha oração, na minha intimidade com Deus, a primeira coisa que eu falo, irmãos, como ser humano mortal: Senhor, me perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas. E depois eu começo a adorar a Ele, irmãos, e começo a falar: Senhor, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és maravilhoso. E começa, irmãos, a mandar beijinho para o céu, e começo a fazer reverência com as mãos, e dobrando o joelho em direção à terra, em direção ao pó, e começo a adorar a Ele, irmãos, e começo a falar: Senhor, eu te adoro pelaquilo que o Senhor é, não pelaquilo que o Senhor me dá. Tu és eterno, Tu és santo, Tu és infalível, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que tem pessoas que adoram a Deus pelo aquilo que Ele dá, pelo aquilo que Ele faz, pelo aquilo que Ele pode fazer. Não, querido, nós temos que adorar Ele pelo aquilo que Ele é. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que, enquanto nós já estamos aqui, Ele está guardando a nossa casa. Enquanto nós já estamos adorando Ele aqui, Ele está fechando a boca do leão. Enquanto nós já estamos adorando aqui, Ele está abrindo porta onde não tem porta. Enquanto nós já estamos adorando Ele aqui, Ele está curando, salvando, batizando e fazendo o que lhe apraz. Eu ainda sou, irmão, daqueles crentes antigos que aprendeu na Assembleia de Deus que o culto ele começa com oração na igreja, sim, mas vamos falar um pouco mais para trás. O culto ele começa em casa, porque tem hora que o crente vem para a igreja, aí ele fala assim: eu não sei, o pastor pregou, mas a mensagem não estava legal. A irmã louvou, mas eu não sei, eu não senti unção. Não, querido, é porque você veio com o culto apagado de casa. Você não trouxe fogo, você trouxe cinza. E de casa tem que trazer fogo. Irmãos, que tem de pessoas que estão com o culto já apagado há muito tempo. Deus está lhe convocando: acende a fogueira, deixa a lenha queimar, querido. Deus está atrás de crentes, de adoradores fiéis, porque a última hora da igreja já é chegada. Muitos já estão dormindo, mas a igreja verdadeira, ela está acordada e vigilante, esperando o noivo voltar. Quem aguarda o noivo voltar? Deixa eu ver. Quem aguarda o noivo voltar? Porque Ele virá. Ele fez a promessa que iria para o Pai, mas iria voltar para nos levar para Ele. Eu ainda aguardo essa esperança. Eu ainda aguardo meu Senhor. Eu costumo dizer também, irmãos, eu sou meio doido, irmãos, meu jeito de ser. E eu falo assim: olha, eu acredito. E eu falo isso para todo mundo. Tem pessoas que zombam da gente. Eu acredito que os meus olhos carnais verão Jesus voltar, irmãos. Eu acredito que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Agora, o que tem de crente disperso, o que tem de crente que acha que Jesus vai voltar daqui uns 100 anos, o que tem de crente: olha, eu vou morrer, vai vir os meus filhos, os meus netos, Jesus não vai voltar. Para com isso, te apruma, crente. Ei, te converta, mantenha a chama acesa, a esperança, porque o mesmo Senhor virá do céu e vai vir nos buscar para nós estarmos com Ele. Aleluia. E os discípulos estavam indo para onde Jesus disse. Enquanto Jesus está no monte, orando, está com o Pai na sua intimidade, na sua plenitude da glória, os discípulos estão indo. Quem sabe eles falavam consigo:
olha, você viu o milagre que ele fez? Você viu o milagre que ele operou? Verdadeiramente esse é o Cristo que nós havíamos de seguir, o Cristo que havia de vir. Eu entendo que eles na embarcação, irmãos, era só euforia, só alegria, porque eles testemunharam o grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Imagine só, irmãos, ver aquela maravilha, aquela beleza de milagre. Aí agora eles vão alegres. Só que enquanto eles já estão alegres, já estão felizes, o tempo vai mudando. O cenário que era de alegria vai se convertendo em cenário de frieza, de medo, de incertezas, porque de repente o tempo começa a fechar. Diz a Bíblia que a tempestade ela se levanta. Os discípulos que estavam indo tranquilamente, calmos, começam a ficar preocupados. E nessa ocasião Jesus já não está na embarcação, irmãos. Se com Jesus na embarcação eles já estavam com medo, imagine sem Jesus na embarcação, irmãos. O que é do ser humano? Aí eles vão, e eles estão indo, o tempo vai se levantando. Aí de repente eles começam a ficar com medo. Só que Jesus, irmãos, lá da montanha, do monte, ele sabe o que está acontecendo. Tem hora que a gente fica preocupado. Senhor, eu vou perecer, a minha casa vai perecer, Senhor, o que vai acontecer? Fica tranquilo, irmãos, Ele está te contemplando lá dos céus. Fica tranquilo, Ele está te contemplando do cume do monte. Ele sabe quem é você, Ele sabe do jeito que você está, da maneira que está. Ele te conhece. O homem pode não te conhecer, o homem pode não te dar nada, mas Ele sabe como você veio neste culto, como você está, e te prepara, querido, te prepara, querida, te prepara, igreja. Ele vem ao seu encontro nesta noite. Porque enquanto eles estavam lá, a Bíblia diz que Jesus ele desce do monte. E o interessante é que quando nós olhamos a Bíblia, o Novo Testamento sempre tinha outros barcos à disposição de Jesus, para que ele fosse atravessar, para que ele fosse de encontro aos discípulos. Só que nesta ocasião não tinha como pegar outro barco, porque havia uma tempestade em andamento. A tempestade não ia facilitar a chegada, a aproximação. Jesus não viu outra maneira, irmãos. Jesus não viu da beira da praia, Jesus viu lá de cima. Porque Jesus vê as coisas lá de cima, Ele não vê daqui de baixo. Nós vemos daqui de baixo, Ele vê de lá de cima. A maneira como nós olhamos é diferente da maneira que Ele olha. Você olha e enxerga as coisas da terra, Ele enxerga as coisas lá do céu. E as coisas lá do céu são diferentes das coisas da terra. Aí de repente Jesus desce do monte. E quando Jesus desce do monte, irmãos, parece que vejo Jesus descendo do monte, e o mar estava bravo, e Jesus vai andando sobre as águas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Só que eu fiquei observando essa passagem, acerca de Jesus caminhar sobre as águas. Eu comecei a ver, irmãos, que aquilo era mais que anormal, porque Jesus estava caminhando sobre as águas, mas com um propósito. Ele não estava caminhando sobre as águas para mostrar para os discípulos que Ele era Deus, que Ele era Jesus, não, porque Ele não precisava. Ele estava caminhando pelas águas porque havia uma necessidade de alcançar eles, e era uma necessidade urgente, era uma necessidade imediata. Aí Jesus falou assim: olha, eu preciso descer, eu preciso de encontro a eles no sobrenatural, porque eles precisam da minha ajuda. É hoje, é agora, o momento é agora. Eu vou descer hoje do monte, hoje eu vou descer, e vou descer com poder, autoridade, e vou caminhar sobre aquilo que está causando medo, está caminhando sobre aquilo que está causando medo sobre eles, porque a tempestade foi levantando e foi causando medo, e eles começaram a ficar preocupados com as ondas batendo na embarcação, a embarcação para lá e para cá. Aí Jesus desce do monte com poder e autoridade e começa a caminhar sobre aquilo que lhes causava medo. Aí quando Jesus vai se aproximando, de repente
Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, irmãos. Olha só, enquanto Pedro falava isso, todos os outros estavam vendo fantasma. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que ainda existem pessoas na igreja que olham diferente para a igreja, para Jesus, enquanto muitos estão olhando com medo. Jesus está procurando pessoas que olham para Ele com um olhar de aproximação, que queiram ir de encontro a Ele. A prova disso é que Pedro desceu do barco para desfrutar da comunhão, do sobrenatural com Jesus. E quando Pedro vai descendo do barco, Pedro começa a desfrutar. Pedro é o segundo homem na história a andar sobre as águas. Só que de repente Pedro começa a afundar. E eu comecei a observar isso, e comecei a olhar, irmãos, e falei: Senhor, por que Pedro está afundando? Aí de repente, quando eu olho, irmãos, para essa cena, eu comecei a ver na Bíblia que Pedro estava afundando porque Pedro estava olhando para situações adversas, para situações contrárias. Pedro começou a olhar para o que ficou para trás. Pedro começou a olhar para a zona de conforto, porque no barco até então estava mais seguro do que andar sobre as águas para ele. E quando Pedro começa a olhar para trás, para baixo, para os lados, Pedro começa a afundar. E quem tira os olhos de Jesus, ele afunda, querido. Quem tira os olhos de Jesus, ele cai. Quem tira os olhos de Jesus, ele perece. Mas quem permanece com os olhos fitos em Jesus, ele sobe, ele permanece de pé, ele não cai, ele não vacila, ele não erra. Aleluia! Aí de repente, quando Pedro está afundando, Jesus pega ele pela mão e levanta ele novamente. E quem sabe os discípulos que lá estavam olhando Pedro ficavam pensando assim: é sempre ele se acha, é o Pedrão da igreja, é sempre ele, olha lá, vai perecer, vai morrer. Porque assim, irmãos, todos ficam na igreja, tem hora acomodados, mas quando você se levanta para fazer algo diferente, as pessoas que lá estão ficam incomodados com você, ficam incomodados com o teu sucesso, ficam incomodados com o jeito de você ser. Aí as pessoas ficam gorando, falando assim: não vai aguentar, não vai dar certo, vai perecer, vai morrer. Vai nada, irmãos. Olha aí Jesus vindo e segurando na sua mão nessa tempestade e dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu te ajudo e te sustento pela destra da minha mão. Aleluia! Porque Pedro já estava afundando, mas Jesus veio de encontro a ele. Ei, querido, fica tranquilo, você não vai perecer, você não vai afundar, porque Jesus vai vir de encontro a você. Fica tranquilo, ei, Ele vai fazer você entrar de novo na embarcação e vai acalmar a tempestade. Te prepare, você vai chegar do outro lado e o nome dele será glorificado.